A paz do Senhor, irmão, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui no nosso programa defendendo a bandeira do Evangelho. Quero ler para vocês aqui uma passagem bíblica muito importante para nossos últimos dias. É a pregação das últimas horas. Eu pergunto aos irmãos onde eu vou ministrar, em uma igreja, ou então na rua, outros irmãos quais são as mensagens, né, para se pregar nesses últimos dias e qual as mensagens que Jesus deixou para nós pregar, né? Qual foi a doutrina que Jesus deixou para os apóstolos, porque Jesus deixou um legado. O legado é este, foi a doutrina, todo ensinamento, tudo aquilo que Jesus fez, né? Até na maneira de agir, ele deu exemplo de tudo. Então Jesus, ele deixou para a igreja um legado muito especial, que é a sua palavra, o seu exemplo aqui na terra. Jesus deixou a sua doutrina para os apóstolos, aí se considerou como as doutrinas dos apóstolos, né? Mas é a doutrina de Cristo, a doutrina de Jesus. Não existe a doutrina de Cristo, três tipos de doutrina. A doutrina de Cristo é uma só doutrina de Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Não existe uma doutrina, cada igreja prega uma doutrina, não existe isso, é uma doutrina só, mas existe também dois tipos de doutrina que não é a doutrina de Cristo, a doutrina dos homens, e também tem a doutrina também de demônios, como diz lá em segunda carta aos Timóteo, capítulo 4, né? Que eu leio para você aqui, Timóteo. Vou ler aqui a Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui no nosso programa defendendo a bandeira do Evangelho. Seja um defensor do Evangelho. Paulo, ele era advogado do Evangelho. Ele defendia o Evangelho de Cristo, né? Então esse é o dever da igreja, né? Todo aquele que um dia entregou sua vida a Jesus, que venha defender a bandeira do Evangelho. Muitos não querem defender a bandeira do Evangelho, muitos estão defendendo a sua bandeira, a bandeira da sua prosperidade, a bandeira da sua palavra, a sua pregação. É minha palavra, é a minha pregação. Não, crente não pode ser crente pobre. Servo de Deus tem que ser próspero. O servo de Deus não pode passar fome. O servo de Deus não pode ficar sem carro. O servo de Deus não pode ficar desempregado porque está em pecado. Porque a teologia, irmão, da prosperidade que esses homens falam, irmão, que são formados diversas faculdades, teologia, teórica, né? Diversas faculdades, mas esses homens, irmão, não prega exatamente como Jesus falou. Jesus, ele foi contra a teologia. Isso aí, irmão, é uma doutrina dos homens. Essa doutrina da teologia da prosperidade é uma doutrina dos homens, né? Que ele pegou parte da Bíblia, pegou parte nas passagens bíblicas, né? Versículo vazio, porque Abraão era próspero, porque José prosperou. Aí pega também porque José foi governador, aí pega essa passagem, e aí aquele que quer ser deputado, aí pega essa passagem e fala, não, porque José foi um governador, porque Deus, irmão, tinha propósito, Deus tinha plano, entendeu? E Deus não vai te colocar, não, irmão, em política, não. Se você é pastor, se fosse isso, Deus te colocaria antes, né, de ser pastor. Ou você é pastor, ou você é deputado.
Você não pode fazer as duas coisas. Ou você é o rio doce, ou você é o rio amargo. Você é água doce ou amarga. Diz lá em Tiago falou, não pode um rio jorrar dois tipos de água, né? Não pode. Não existe isso, ser pastor e ser deputado, né? Não existe isso, ser pastor e ser deputado. Não existe isso, ser crente e ser artista. Não existe isso, ser adorador e ser cantor gospel. Não existe isso, irmão. Mistura no evangelho. O evangelho é genuíno, é sem mistura. Observamos quando você pega um copo de água, quando você pega um copo, coloca água. Quando você pega um azeite, coloca no copo de água e observe que esse azeite vai se misturar. Ele desce, depois sobe. E fica o quê? Na superfície da água. Fica na beira do copo. Ele não se mistura. Faça esse teste na sua casa para ver que o que eu estou falando é a pura realidade. O óleo não se mistura. O óleo é a palavra de Deus. O azeite não se mistura. Agora, se você pegar a água e colocar num pó de café, esse mistura. Se você pegar a água e juntar com um suco, ele se mistura. Mas se você pegar o azeite, ele não se mistura. Nada. Azeite é azeite. Azeite é azeite, até o fim ele é azeite. Então, irmão, o evangelho é assim, não se mistura. O evangelho do Senhor Jesus é genuíno, é puro, não se mistura. A garça, quando ela vai comer na lama, vai comer no rio, na beira do rio, lá no mar, onde fica lá os peixes mortos, ela vai comer na lama, ela come, ela pega o seu alimento, mas não se mela. Já viu esse ditado? A garça come, mas não se mela. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, o crente deve ser o sal da terra e a luz do mundo. Mas se o sal se tornar insípido, não dará mais o seu sabor. Vai ser lançado pelos homens e pisado o quê? Pelos homens. Vai ser lançado fora e pisado pelos homens. Timóteo capítulo 4 diz assim: mas 1 Timóteo, falei primeiro, né? É, 1 Timóteo ao Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, mas o Espírito, com a letra maiúscula, especialmente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito enganadores e doutrina de demônio. Então existe 3 tipos de doutrina: a doutrina de Jesus, né, de Cristo, e a doutrina de demônio, e a doutrina dos homens. Que depois eu vou pegar o texto básico aí para falar para os irmãos, porque é muita informação, irmão. Eu vou falando, se cada vídeo eu for falar um assunto, o mesmo assunto, isso aqui vai mudar, vai se aprofundar mais. Cada pregação, preguei ontem, né, em uma campanha, mas só que eu não preguei no tema, irmão. E eu quero ser fiel, irmão, fiel naquilo que Deus me deu nesses últimos dias. Então existe doutrina de demônio, 3 tipos de doutrina na Bíblia. Dos homens, que é costume que os fariseus botavam costume, que é lícito homem comer sem lavar a mão, ele é impuro, né? Que contamina o homem, não é o que entra, é o que sai. Jesus respondeu a eles. Então, existe, irmão, essa teologia da prosperidade aí é doutrina de demônios, vamos dizer assim.
É a doutrina do inferno, né? Porque toda doutrina do homem tem também, lá também, né, o bedelho do cão também, né? Então, tudo são doutrinas de demônio, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ler para você falar sobre a grande tribulação. Nós temos ainda alguns minutos, né? Mas eu sei que vou fazer uma programação ainda no Hangout. Mas aí estou ainda treinando, aí estou perseverando. Eu sou perseverante, irmão. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que ser perseverante, principalmente nas coisas concernentes às coisas do Senhor. Mateus capítulo 24. Quero aproveitar aqui 24, 21. Falar sobre a grande tribulação desses últimos dias, que é a pregação que o Senhor, o nosso Deus, tem a me concedido a pregar nessa igreja. É a mesma mensagem, porque a mensagem o ensinamento é muito grande, muita informação, e não dá para pregar tudo numa igreja só, porque às vezes o tempo é muito escasso, né? É muito escasso o tempo para dar. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, irmão? Aleluia. Deus, ele é fiel. Aqui é o sol, né? Está sobre o rosto aqui o sol da justiça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu vou botar aqui assim, tá bom, né? Ficou melhor agora? Pronto. Ficou melhor? Então, pera aí, deixa eu botar o negócio aqui. Então, irmão. Eita. Deixa eu aproveitar, só tem mais ou menos 4 minutos só. 24, 21 diz assim: a grande tribulação. Vamos lá. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se naqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Esse versículo aqui, o versículo 22, é que a igreja, irmão, eu também falava, eu pregava, eu dizia, eu falava esta palavra, e dizia que a igreja, que Deus abreviou os dias, que nós não ia passar a grande tribulação. Mas a igreja vai passar pela grande tribulação, sim. A igreja vai ter que passar pela grande tribulação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque isso é bíblico. Você lê no mesmo texto, você lendo o versículo 29, vai dizer, fala assim, ó: e logo depois da aflição. Que aflição é essa? A grande tribulação. Logo depois, ó, depois Jesus vai aparecer. Então tá dizendo aqui que Jesus só vai vir quando terminar esse grande evento. Evento ocorre 7 anos. 3 anos e meio é uma suposta parte do anticristo. Ele vai se declarar como príncipe da paz, porque sabemos quem é o nosso príncipe da paz, que é o nosso Deus, que é o nosso Jesus Cristo, que ele é o nosso príncipe da paz. Então ele vai imitar, irmão, ele vai imitar, porque ele é autor. Autor não faz o seu papel, ele faz o papel de outra pessoa. Ele nunca é a pessoa que ele é, né? Chorar, sorrir. O ator, ele, né? É papel de ator, ele é enganador. A palavra autor significa enganador, supostador, é? Então, irmão, leia a Bíblia, leia a palavra. A igreja vai passar pela tribulação. Prepare-se, igreja, um alerta para você. A grande tribulação já está chegando, já está à porta. O tempo já está próximo. A grande tribulação já está vindo. Prepare-se, porque Jesus falou esta palavra. Jesus falou que a igreja vai passar pela tribulação. A igreja vai passar pela tribulação. Mateus capítulo 24, versículo 21, versículo 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá. Ó, depois.